boa tarde. Eu vou apresentar os autores, depois a gente vai, como tem uma dinâmica hoje que tem que ser muito rápida por conta dos outros debates, eu vou fazer uma pergunta geral para eles, depois uma específica, em seguida abrir. Essas perguntas por escrito também eu queria pedir que fossem breves, para que eu possa, ou pelo menos juntar ou agrupar por autor, para a gente não perder tempo e todo mundo poder ser contemplado. Bom, a Adriana Lunardi nasceu em Xaxim, Santa Catarina, morou em Santa Maria, Porto Alegre, Paris e São Paulo e atualmente vive no Rio. É escritora e roteirista de TV. Autora dos livros de contos As Meninas da Torre Helsinki e Vésperas. Esse Vésperas ela ficcionaliza os momentos anteriores à morte de 9 grandes autoras. Foi publicado na França, Argentina, Portugal e Croácia. Ela lançou também os romances Corpo Estranho e A Vendedora de Fósforos, que está saindo essa semana. O Daniel Galera nasceu em São Paulo, capital, mas passou boa parte da vida em Porto Alegre. Formado em publicidade, é escritor e tradutor. Foi um dos criadores da editora Livros do Mal, voltada para a nova literatura, e pela qual publicou, em 2001, Dentes Guardados, seu primeiro livro. Na sequência vieram Até o Dia em que o Cão Morreu, Mãos de Cavalo e Cordilheira, esse lançado dentro do projeto Amores Expressos. É também coautor com Rafael Coutinho da HQ Cachalote. Marçal Aquino nasceu em Amparo, São Paulo, é jornalista, roteirista e romancista. Foi repórter, redator e revisor em A Gazeta Esportiva, O Estado de São Paulo e no Jornal da Tarde, e além disso escreveu os livros As Fomes de Setembro, O Amor e Outros Objetos Pontiagudos, Faroestes, Famílias Terrivelmente Felizes, O Invasor e Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios. Seu trabalho em cinema inclui a adaptação de textos de sua autoria, como Os Matadores, Ação entre Amigos e O Invasor. João Anzanello Carrascosa, enfim, nasceu em Cravinhos, São Paulo, é escritor, redator de propaganda e professor universitário, com mestrado e doutorado em Ciência da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Publicou, entre outros, os livros O Vaso Azul, Dias Raros, O Volume do Silêncio, Espinhos e Alfinetes e Amores Mínimos, que está saindo agora pela Record. É autor também de romances juvenis. Bom, quando a Cláudia me chamou para mediar essa mesa, eu lembrei de um debate com o Alberto Mussa, o escritor Alberto Mussa, em que alguém perguntou como é que ele fazia para ler tanto, porque ele traduziu poemas suspensos, e que ele leu Balzac inteiro e tal, e se ele passava o dia inteiro lendo esses livros, além de escrever. E ele falou que ele também lia o Lance, que ele assinava o jornal Lance esportivo, e também ia aos jogos do Flamengo, ia ao samba e bebia com os amigos, quer dizer, ele tinha uma vida para além dos livros. No entanto, fizeram essa pergunta para Clarice Lispector, certa vez numa entrevista, e quando disseram para ela, o que você faz quando você não está escrevendo? Ela falou, eu morro. Quando eu não estou escrevendo, eu morro. Agora, por exemplo, eu estou falando com você do meu túmulo. Já o Antônio Calado dizia que o escritor está sempre trabalhando em um livro, mesmo quando ele não está escrevendo. Então eu queria perguntar, começando pela Adriana, o que afinal você faz? Você morre ou você está sempre trabalhando num livro? Essa pergunta vai valer para todos, tá? Boa noite, obrigada por estarem aqui. Vejo rostos amigos, o que talvez não melhore muitas coisas, mas vou tentar controlar essa ansiedade e para dizer que então, quando eu não estou escrevendo um livro, eu me sinto assim o bicho da goiaba quando não é época de goiaba, sabe? Eu procuro sempre alguma coisa diferente para fazer, que me tire da angústia de ter terminado um livro e pensar que eu fracassei de novo, porque todo fim de livro a sensação imediatamente posterior é essa: fracassei de novo, vou ter que ficar muito humilde agora. E recomeçar daqui a pouco, né? Então, eu acho que é um trabalho de sei lá, muda tudo na sua vida, muda a sua percepção sobre o mundo, sobre você mesmo, e você tem que fazer aquilo que o ofício exige, que é ler mais e talvez fazer uma viagem, que é o que eu costumo fazer. Assim, aí eu fico meio maníaca e programo uma viagem. Para se livrar? Acho que para quebrar aquele momento e ter um repouso, né? Porque acho que a única maneira de repousar é viajando. Então eu procuro um outro lugar e aí já começa a conversar com uma personagem de novo. Assim, começa assim uma voz aqui atrás que eu vou ter que perseguir durante um ano, mais ou menos, até encontrar o próximo livro, né? Porque, em média, é isso. Eu fico 1 ano sem escrever e 2 anos escrevendo. 1 ano e assim é mais ou menos a minha rotina. Então, não tem muita folga, não. Galera.
Boa tarde. Está funcionando? Eu acho que, no meu caso, se a gente entender escrever como não estar, de fato, no teclado ou escrevendo, mas pensando em escrever, tá com uma ideia na qual a gente está trabalhando mesmo, que seja na imaginação, é mais o caso de estar sempre escrevendo, né? Eu não me lembro de um período, desde que eu comecei a escrever contos ou publicar, se a gente tomar 2001 assim, como uma estreia, que eu não tivesse envolvido com um livro, ou pelo menos com um conto, mas, em geral, com um livro mesmo. E, para mim, o processo de gestar um livro que eu vou escrever, ele demora bastante. Assim, eu gosto de guardar a ideia na imaginação muito tempo. E apesar de fora talvez parecer uma fase de ociosidade do ponto de vista criativo, para mim é muito intensa, né? Eu fico convivendo com a história muito tempo, meses ou anos, né? Eu gosto de dizer que o Mãos de Cavalo ele começou a ser escrito quando eu tinha 8 anos de idade. E eu acho que não é mentira, porque tem cenas desse livro que realmente fazem parte de historinhas que eu rodava na imaginação quando eu era criança, sem a menor ideia de que um dia eu ia querer tentar escrever, ou muito menos me tornar escritor. Mas quando eu fui escrever esse livro, eu trouxe coisas daquela época. E eram histórias que eu pensava nelas e ia desenvolvendo elas recorrentemente, né? Elas tiveram uma evolução durante 20 anos, ou 15 anos antes de eu começar a escrever o Mãos de Cavalo. Então, eu entendo isso como parte do processo de escrever, né? Se eu for pensar que escrever é só estar escrevendo o livro, na verdade eu escrevo uma parte muito pequena da minha vida. Eu estou, em geral, trabalhando ou pensando num livro ou fazendo outras coisas, e o momento que eu paro na frente do teclado para estar de fato escrevendo são momentos relativamente curtos, né? Eu estou fazendo um romance faz quase 2 anos, mas assim eu não toco nele desde abril, por motivos diversos. Mas em abril eu peguei 3 semanas e escrevi 80 páginas, né? E entre um momento desse e outro, na verdade, eu não deixo o livro parar de estar na imaginação, né? Quer dizer, às vezes quando eu estou quieto, né, ou em silêncio, ou aparentemente catatônico, coisa assim, na verdade eu estou simplesmente rodando uma cena desse livro na cabeça e percebendo que ela não funciona ou percebendo que dá para mudar de alguma forma. E para mim isso é a maior parte da minha experiência de escrever, né? Mais até do que estar de fato ali teclando. Então, nesse sentido, o momento de silêncio para mim é o momento mais ativo assim do processo criativo, né? Os momentos em que eu não estou fazendo mais nada e pensando na história são os que eu estou mais trabalhando, na verdade. Pelo menos do meu ponto de vista. Bacana. João. Bom, uma alegria de estar aqui com vocês e ouvir os companheiros, os amigos. Bom, no meu caso, eu acho que um pouco parecido também com vocês, que foi dito. Eu acho que eu passo a maior parte do tempo buscando a história, ouvindo o coração da história sem encontrá-lo ainda, apenas assuntando. E, de certa maneira, com isso, nesse meio a gente está vivendo. Porque o período que você escreve o texto propriamente dito, ali, em embate com a palavra, é um período pequeno. Eu não escrevo as 24 horas do dia, mas você é possuído pela história nesse silêncio, nesse tempo que você não está escrevendo a história propriamente dita. Ela já está sendo gerada dentro de você. Então, eu sinto que, de alguma maneira, a experiência do presente ela é tão estonteante que eu só escrevo quando eu vou buscar reconstruir algo vivido. Eu acho que a história sempre nasce de um passado, de uma memória, de algo que a gente já viveu, algo que a gente busca represar. Enquanto isso, a gente está vivendo o presente. E o presente a gente não consegue capturá-lo, não consegue emoldurá-lo no momento próprio que a gente está vivendo. Então, uma vez que você vive, que você consegue entender essa experiência, aí sim você se lança, no meu caso, ao papel. Aí eu busco a tentativa de escrever. Eu acho que esse é um período, como o Daniel está falando, é um período muito fecundo, o período do silêncio. É um período que você tem condições de deixar de ouvir as vozes dos outros para ouvir a sua. E daí sim, ouvindo a sua, ou ouvindo de narrador que vem dentro de você, você é capaz, enfim, de construir uma história, de refazê-la, né, dentro de si, para depois entregar aos outros. Obrigado, Marcelo. Boa tarde. Eu acho que tem pouco a acrescentar, né? Porque o escritor é o diabo de uma ocupação que não tem domingo, não tem feriado. O escritor não para. O escritor, se ele não está escrevendo, ele está tentando escrever. Eu acho que essa coisa do embate com a vida, né? Esse negócio de você separar, ter o Fausto e ter o claustro, né? Essa coisa do momento de você viver a vida, acumular experiência, observações. E tem um momento que você vai para o papel e vai botar aquilo no papel. Então, eu acho que enquanto a gente está escrevendo, a gente é perseguido pelo livro. O tempo todo você pode estar fazendo outra coisa, mas na vigência daquela escrita você vai estar sempre o livro presente, a ponto de encher o saco dos demais ao redor, porque você fica monotemático, você só fala daquilo.
Eu vivi experiências de estar profundamente ligado a um texto, de uma forma assim muito doida, loucura mesmo, perto da loucura, porque você se afasta do mundo real, né? Você passa a viver naquele mundo do livro. Eu me lembro de uma vez eu fui almoçar com a minha filha, ela falou. Tem um momento que ela olhou para mim e disse: pai, você não está aqui, né? Então eu não estava presente, estava de corpo presente, a cabeça estava presa no livro. Então, quando você não está escrevendo, você persegue o livro. Então não tem escapatória. Eu acho que o escritor é uma escolha que você faz e ela vale para todos os momentos da vida. Não tem essa história de não sou escritor aqui, não sou. Se você está viajando, você está acumulando experiência. Se você está em silêncio, você está ouvindo outras vozes. Não existe silêncio mais ruidoso do que o de um escritor. Como vocês foram todos... Como vocês foram todos muito rápidos, eu vou fazer mais uma geral. Uma vez também, numa aula de cinema, um professor disse que ele considerava que a crítica sobre cinema e o debate sobre cinema também era uma forma de fazer cinema. O Saramago, logo que ganhou o Nobel, ele começou a reclamar, uns 2 anos depois, que ele não conseguia mais escrever, de tanto que ele tinha que ir a evento, dar entrevista e tudo mais. Quer dizer, eu queria perguntar para vocês se esse papel do escritor, cada vez mais toma tempo, né, com essa quantidade de festivais literários, e, debates, palestras, se isso também não é fazer literatura, Adriana. Não sei. Sei. É isso? Eu acho que é assim, um ar do tempo, né? A gente está vivendo um momento em que a presença do autor, isso já virou teoria acadêmica, né? A presença do autor se tornou importante. Eu me lembro assim de quando criança vendo as contracapas dos livros do meu pai, Balzac, né? Eram figuras assim que você jamais diria que ia encontrar na rua ou conhecer a própria voz e as limitações, né? Eu, por exemplo, aqui é uma grande exibição para mim. Eu me sinto insegura de estar aqui. Eu não tenho tantas respostas assim para dar para as coisas. E essa situação ela põe a gente exatamente no centro do que eu evitei na minha vida, que era isso, né? Então, estar aqui é um esforço bastante grande, assim, e é para todos nós, porque lá fora a conversa era essa, assim, exige-se um certo desempenho, uma performance, assim, de uma pessoa muito articulada que eu não sou, sabe? Eu sou uma pessoa hesitante, a minha fala e eu nem sempre chego ao final das minhas ideias, entende? Então, por isso que eu escrevo, inclusive, porque aí eu posso reescrever e tudo mais, né? Acho que é a vida literária, assim, né? Isso o Oswald e toda a turma de 22 já sabiam, né? Da importância disso e a diferença está que para algumas pessoas isso é prazeroso, para outras pessoas isso é oneroso, sabe? E eu acho que não dá também para eu não conseguiria recusar esse lugar e esse papel, porque eu acho que é o meu tempo, e o meu tempo exige que eu seja assim. Obrigado. Galera. Eu acho que participar dessas coisas não é literatura. Realmente é uma experiência bem antípoda, assim, ao que eu entendo como a coisa criativa de escrever, enfim. Mas, ao mesmo tempo, é parte integrante de ser escritor e um pouco inescapável hoje em dia, né? E acho que às vezes falam... Eu já vi muitos críticos, né, desse circuito de eventos literários, dos escritores participarem disso, às vezes se mostrar demais, em vez de ficar em casa escrevendo. E a maioria das pessoas que criticam isso faz parecer que os autores estão pedindo, né, para aparecer e dar a cara e conversar, porque, enfim, vai ter cachês e vai ter a coisa da autoestima e da vaidade. Enquanto que, na verdade, a coisa não é tão simples, né? Eu acho que isso faz parte de um processo que envolve o leitor, a crítica, o mundo, o mercado, né? Então, o fato de estarem se proliferando eventos literários e da maioria, grande maioria deles, pelo menos, dos que eu tenho frequentado, terem público, né? Um público interessado em ver os autores e que, em alguns casos, inclusive, lê os livros. Quer dizer, existe uma demanda do público por isso. Eu acho que a maneira de se ler, a experiência do leitor está incorporando isso, então tem um desejo do leitor, potencializado também por internet, que facilitou muito o contato, né, com as pessoas. Então, as pessoas também querem estar nesses negócios. Não é só que os escritores estão armando para que haja esses eventos, para que eles possam ter uma vida literária dessa forma. Então, para mim, desde que eu comecei a escrever, isso já faz parte.
E talvez por ter começado a escrever já quando eu já usava a internet de forma muito intensa, eu acho que a ter o retorno do leitor de uma forma um pouco mais concreta, né, de saber a opinião das pessoas de vez em quando sobre o que eu li, e, enfim, simplesmente conhecer quem leu e ficou motivado a me conhecer por causa disso, é uma coisa que eu tenho desde o início e eu não conseguiria abrir mão disso a essa altura, né? Então, por um lado, estar aqui é não estar escrevendo. Isso às vezes gera um pouco de ansiedade, e assim como a Adriana, eu também não sou a pessoa mais assim à vontade para estar no meio de público, principalmente com câmera, que eu fico meio desesperado. Câmera de vídeo, as de foto não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, é parte de uma coisa que é gratificante para mim. Eu seria hipócrita de dizer que não, eu venho aqui por obrigação ou porque tem dinheiro, às vezes. Eu gosto, né? E assim como eu gosto de receber um e-mail, e eu sei que eu vou sair daqui e provavelmente vou conhecer pessoas que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, que leram algum livro. Quer dizer, isso para mim é uma parte preciosa, não da escrita, mas de ter uma vida de autor, né? Então, é uma resposta um pouco ambígua, mas eu acho que ela transmite a ambiguidade que eu acho que é verdadeira em relação a esse assunto. Obrigado. Vou subverter aqui, Marçal. Bom, hoje em dia o escritor tem que... Quando comecei a escrever, isso não existia nada disso. Isso começou, eu diria, sei lá, sinto muito próximo de 10 anos para cá, tem mais feira literária do que escritor no Brasil atualmente. Eu acho que... É verdade, incrível, incrível. Não estou criticando, acho importante. Num país como o nosso, nessa questão de livro, lembrem-se do seguinte: o brasileiro está lendo mais, e as tiragens continuam de 3.000 exemplares, então não sei que mais é esse. Então, quem sabe, com essa onda toda em torno do escritor, né, esse oba-oba que o escritor acaba se tornando uma figura meio popstar. Assim, alguns se dão bem, outros têm dificuldade para lidar, é normal. Porque o escritor, na verdade, o que ele tem a dizer está lá dentro do livro, isso é inescapável, né? Ele pode dizer muita merda por aí, mas o que vale é o que está escrito lá no livro. Eu acho o seguinte: eu espero, assim, a coisa mais positiva disso tudo, evidentemente, além do cachê para o escritor, eu espero que os leitores façam essa transição, né? O público faça essa transição do escritor para os livros e se interesse mais por livros, tal, porque ainda é uma minoria, gente, ainda é uma seita, ainda é uma igreja com poucos fiéis. João. Foi dito muita coisa que eu partilho e eu acho assim, a maior parte do nosso trabalho é feito no silêncio. Estar aqui hoje é tirar a gente desse silêncio. É nos obrigarmos a vir aqui conversar com vocês sobre a nossa literatura, ou, enfim, sobre o que a gente pensa sobre o nosso trabalho. Evidentemente, concordo com o Marçal, quer dizer, aquilo que a gente faz de melhor está no nosso livro. Nenhuma palavra que a gente vai dizer como escritor é maior do que aquilo que a gente já escreveu. Esses eventos acontecem, eu acho importante a gente participar. Eu quase nunca participo, sou uma pessoa rara nessas rodas. Acho que aqueles que participam bastante, se sentem vontade, se são convidados, devem fazê-lo. Na verdade, sou um professor universitário voltado para a comunicação social, especificamente publicidade e propaganda, e me fiz professor para enfrentar plateias grandes, para tentar ser menos tímido. Na verdade, eu sou um professor justamente porque era tímido diante das pessoas. E hoje, às vezes, vou dar palestra para 500 pessoas, tal. Mas, assim, eu dou palestra sobre publicidade e propaganda. Quando vou falar sobre literatura, eu não tenho o que falar, porque está tudo naquilo que eu escrevi. De qualquer maneira, num evento como esse, a gente tem a proximidade com o público. Algumas pessoas vêm, querem ouvir-nos, e acho que a gente não pode se furtar o papel de dizer aquilo que a gente pensa. E, para nós, embora seja num aspecto da vida literária, é um aspecto importante também. Por exemplo, eu conheci a Adriana Lunardi num encontro de interrogação já de um bom tempo. E descobri uma obra maravilhosa que eu não conhecia. E aí a gente também, né, Marçal, que eu conheço, um amigo querido, Daniel, que estamos aqui, o Marcelo Moutinho, quer dizer, a possibilidade do afeto, do encontro também que a gente pode ter com aqueles que lutam como a gente no cotidiano, que estão ali, né, são os nossos pares, que têm as mesmas inquietações ou obsessões que a gente tem como escritor, é a chance de a gente se ver, de a gente se encontrar, de a gente se abraçar, de a gente sair do nosso próprio silêncio, porque a maior parte do tempo a gente está escrevendo, ou está, como a gente disse antes, está buscando a história, está ali capturando, então está tentando encontrar aquilo que a gente veio narrar. Esses eventos, embora o Marcelo lembrou, tem muitas feiras hoje, e nem sempre a gente está presente. A maior parte do tempo a gente não está presente, a gente está ausente. A gente está oculto, a gente está sendo apagado, e a oportunidade que a gente tem de falar um pouco sobre a nossa literatura, eu acho que ela é sempre fértil. A gente tem que vir, se a gente se sai bem ou não sai, tudo bem. O importante é essa proximidade que tem com vocês. Hoje é um feriado patriótico, né? Dá para se lembrar do Fernando Pessoa, a minha pátria é a língua portuguesa,
E é curioso que vocês estejam aqui não celebrando o 7 de setembro. Né? Então, é legal que alguém tenha, né, lembrado da gente, né, da literatura. Né? Adriana, nesse seu novo livro, você conta a história de duas irmãs, uma história bem familiar, que no final tem uma surpresa para o leitor, que eu não vou dizer qual é, evidentemente. Você usa nomes de pessoas do teu círculo íntimo, assim como já em Vésperas você tinha pego histórias de escritoras que realmente existiram e ficcionalizado. Mais uma vez você volta para a questão da família, que já estava no romance anterior, e tem um momento na entrevista da divulgação do livro que você fala: quem tem irmãos tem histórias. Essa tua vida dentro da família é o substrato para a tua literatura? Sempre foi, e engraçado que eu só fui descobrindo isso aos poucos, né? Eu sempre, talvez por vir de uma família de origem italiana, que é muito sufocante sempre, e a necessidade da individualidade, ela se coloca de saída, né? Porque justamente é tão forte a noção de família que você quer fugir daquilo, né? E aí, com o passar do tempo, quando eu conseguia, assim, na minha fantasia de que eu realmente tinha feito algo que era buscar essa identidade fora da família, quando eu relaxei em relação a isso, eu comecei a perceber que era sobre isso que eu queria falar, né? Então, assim, a figura do meu pai na minha vida, ela é fundamental. Assim, é por causa dele que eu escrevo, pela falta de atenção que ele dava a mim e dava aos livros. E eu dizia: esses livros são mais interessantes do que eu. Tenho que descobrir o que tem ali dentro. E foi aí que eu comecei a me interessar pelos livros e pelo que tinha dentro dos livros. E também teve outra coisa assim que foi de uma superação muito importante para mim, que até escrever esse livro, eu achava que a minha infância tinha sido horrível. Assim, todas as minhas lembranças de infância eram, nossa, era assim um personagem de Dickens, sabe? Era muito triste sempre. E eu não queria abordar esse assunto, mesmo em terapia, em análise, dizer: não, em minha infância eu não quero falar. E eu acho que eu deixei esse reservatório para explorar ficcionalmente. E eu acho que, com a maturidade, também eu comecei a perceber que eu tinha boas memórias de infância, né? Assim, eu disse: nossa, mas como isso era bom? E eu comecei a explorar esse universo, e eu acho que foi algo muito preventivo, assim, ter deixado intacto, né? E de fato as histórias estão lá, assim, a minha memória, eu acho que a memória afetiva ficou muito associada à memória a essas narrativas de infância, né? Desse embate de identidade com os irmãos, que é o caso da vendedora de fósforos, né? O irmão sempre onera a gente naquilo que ele é, porque podia ser você, né? E o insucesso dele te afeta tanto quanto o teu insucesso, o teu fracasso, tuas conquistas, né? E eu acho que a noção do outro, para mim, foi dada pelos meus irmãos, assim, porque, sei lá, acho que irmão é o primeiro ser que você quer matar, né? É o primeiro ser que você é educado a amar. Então, e a noção de que assim, tem uma fronteira entre você e outro, e descobrir essa fronteira, eu achei que era um território muito meu, assim, muito da minha história, que eu poderia ficcionalizar. E aí nasceu esse livro. Obrigado. Galera, uma vez você comentou sobre o livro O Negro Dorso do Tempo, do Javier Marias, que é um romance que fala sobre as vivências transformadas em literatura e a literatura transformada nas vivências. E aí você disse nessa entrevista que tinha experimentado isso na pele, que você tinha lançado Até o Dia em que eu Morreu, que era um livro pouco autobiográfico, mas que pareceu vazar para a realidade depois de lançado, aquelas histórias, né, se refletindo na tua vida pessoal com uma série de coincidências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que foi isso? Quer dizer, as histórias que estavam narradas começaram a acontecer? Você cita esse livro do Javier Marias falando dessa brincadeira, né? Quando eu falei desse livro do Marias, eu estava mencionando ele como uma das influências que me deram a ideia de escrever o Cordilheira depois, né?
Que nesse livro o Marias tem um livro chamado, acho que é o Todas as Almas, que é sobre um professor que dá aula, enfim, um espanhol que dá aula em Oxford, né? Que é muito baseado na experiência dele de ter passado anos em Oxford dando aulas de literatura, eu acho, não sei o que era exatamente. E quando ele publicou esse livro, isso é a história do Negro do Urso do Tempo. Ele começa a contar a história de como a publicação desse romance acabou repercutindo na própria vida dele, porque as pessoas achavam que o personagem do Todas as Almas só podia ser ele, porque era um cara na mesma situação. E que, enfim, aí esse personagem ele comete adultérios e faz coisas assim, e as pessoas começaram a achar, não, mas essa mulher que o cara come ele só pode ser a minha. E começou a ameaçar o cara de morte. Então ele narra como... E não era verdade, era uma coisa que ele tinha inventado. Apesar de ter uma figura parecida com ele ali atuando no romance, o cara fazia coisas que ele não tinha feito. Só que lá pelas tantas, tu começa a ver que essa própria história que ele está contando sobre como o romance influenciou a vida dele também não é confiável. Ele pode estar inventando, inclusive, isso, e ele está inventando uma parte disso, e a não ser que tu faça uma pesquisa profunda na biografia do cara e entre na cabeça dele no processo criativo, tu não vai saber nunca. Então ele leva um pouco ao paroxismo, né, o debate do que é real e o que é ficcional, nessa relação assim, né, da biografia com a literatura. E eu li esse livro e achei que ele falava de coisas que eu já tinha percebido um pouco ao ler outros livros ou por experiência própria. E isso me motivou um pouco a criar certos aspectos do Cordilheira, que foi o meu romance seguinte, que a protagonista justamente lida um pouco com esse limite entre o que é real e ficcional na vida dela e no contexto da ficção também. E uma das coisas que, como tu comentou, no caso do Hotel Dica morreu, teve algumas coincidências, eu não sei até que ponto, elas são indícios para mim, assim, mas o fato de que o meu cachorro morreu 3 meses depois que eu publiquei o livro, de uma maneira muito semelhante à morte do cachorro no livro, né? O cachorro do livro morre de câncer na frente do cara, e o meu cachorro, tipo, eu perdi isso por 2 minutos, mas ele morreu exatamente da mesma coisa, e não tinha sinal nenhum, assim. Enfim, o fato de ter um protagonista que era um tradutor, e eu nunca tinha traduzido uma linha na vida, e meses depois de publicar o livro, me ofereceram uma tradução, é o que eu faço até hoje. E, claro, isso certamente são coincidências, mas a gente começa a fazer associações e começa a questionar até que ponto a própria visão que a gente tem da nossa biografia e vida pessoal não é uma narrativa construída, né? A gente escolhe os aspectos nos quais vai prestar atenção para formar a nossa história, imaginar o nosso futuro. E, enfim, esses são temas que me fascinam como um todo. Acho que eles acabam vazando um pouco para a minha literatura também. Esse tempo eu estava falando disso para uma plateia de crianças. Foi engraçado, num debate também. Eles queriam saber como é que era, se fazia para escrever e tal. E eu falei justamente, a guriazinha que perguntou, que era de 8ª série, eu acho, eu pedi para ela me dizer assim, quem tu é? Aí ela ficou sem saber o que responder. Não, mas a pergunta é séria, quem tu é? Ela falou assim, meu nome é tal, e o que tu fez hoje? Eu acordei e tal, tomei café, entrei na Kombi que trouxe a gente aqui no evento, e aí fiz não sei o que na rua e vim para cá. Eu falei, tá, tu acabou de me dizer, mas assim, certamente essas coisas que tu falou não são todas as coisas que tu fez desde que tu acordou, e isso que tu disse que tu é não são todas as coisas que tu viveu, experimentou e sentiu desde que tu nasceu. Então tu acabou de dar uma versão, quer dizer, ela tá certa, mas certamente não é a única. Essa é que eu tenho agora, né? A tua mãe, que te conhece desde pequena, talvez me dissesse uma coisa completamente diferente. Então onde é que está a realidade aí? A gente está, mesmo no caso do nossa consciência, autoconsciência, que a gente julga que é a versão certamente mais fidedigna, ela é altamente questionável. A gente pode mudar ela a qualquer momento, e às vezes ela é mudada pelos outros. Chega uma pessoa que mal conhece a gente e fala uma verdade sobre a gente, né? E tu percebe, escandalizado, que a pessoa tem razão. E tu mesmo nunca tinha pensado naquilo. Então a noção do teu eu está mudada para sempre. Tua história mudou. Então, para mim, essa membrana entre vida real e ficção, ela é extremamente complicada, e ela é um tema que eu acabo escolhendo porque eu sou fascinado assim, por isso. Marçal, está muito claro nos teus livros assim que a tua experiência de repórter, de ter ido para a rua, essa vida fora da escrita, quer dizer, ela está muito palpável, sobretudo nos diálogos, nos personagens que você encontra, cria os personagens do submundo e tal. Eu queria primeiro saber como é que você faz essa transposição desse diálogo ouvido na rua para dentro, porque tem uma frase do Luiz Vilela, que é um puta criador de diálogos, e ele diz que se você pegar um diálogo que você escutou na rua e botar para dentro do teu livro, ele não funciona, porque ele só funciona quando ele ganha o tratamento literário. Quer dizer, então mesmo esse ouvir, mesmo essa vida fora do livro, que vai para o livro, tem que ter uma mediação aí. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu sou o cara que diz que eu preciso da realidade para escrever. Eu digo que eu estou o tempo todo olhando, eu sou andarilho, eu ouço conversa alheia, eu conto umas coisas horrorosas, né? Eu sou especialista em conversa alheia, eu já segui gente na rua.
Já tinha um casal discutindo, eu queria saber qual era o motivo, fui atrás. Quando parecia que eles tinham percebido até que eu estava junto. E quando, no melhor momento, obviamente, eles entraram num prédio, fecharam o portão, eu fiquei para fora olhando, sem saber o desfecho da história, e eu fiquei pensando, o que vale é o que eu vou escrever agora sobre esse desfecho, eu vou lá para casa e vou... Então, é uma ilusão achar que você, mesmo no jornalismo, né, até no jornalismo, o jornalista percebe isso rapidamente, que é impossível ele apreender a realidade e colocar no papel. Isso é uma ilusão, ou é um ego gigante que ele tem, é que ele acha que é possível. Não é possível. É possível seu olhar. E em se tratando da reportagem, eu tinha que ser fiel, sim, dentro do possível, né? Com essas limitações todas. Mas eu tive a felicidade de trabalhar no Jornal da Tarde, que naquela época incentivava o texto literário. Então, na verdade, ao contrário do que muitos jornalistas, escritores dizem, que o jornalismo atrapalha a literatura, no meu caso ajudou. Ajudou, eu acho que eu tive contato com um mundo que eu certamente não teria se eu não estivesse exercendo aquela atividade, sobretudo o mundo policial aqui em São Paulo, do começo da década de 80 até o final da década de 80. Então, não é uma escolha que você faz. Isso não está em mim, está fora de mim. Eu estou na rua olhando, eu pego um diálogo e anoto num caderno. Eu escrevo à mão em cadernos, tal. Então eu deixo anotado lá. Eu sei que aquilo vai me servir um dia. Agora, é evidente que o Nelson Rodrigues, que este sim, o maior dialoguista da literatura brasileira de todos os tempos, imbatível, ele dizia que o mal do escritor brasileiro é que ele toma muito pouco cafezinho. Ele queria dizer que o cara não vai... Claro, eu sou o cara que está atento à fala do outro, até demais. Por exemplo, a tecnologia me prejudicou. Hoje não tem mais linha cruzada em telefone. Eu amava, eu ficava escutando. Tem uma época que eu morei num apartamento, a mulher falava com as duas filhas, imagina, toda vez que ia falar, a mulher estava no telefone, ela não fazia nada do dia. Mas, Marcelo, agora as pessoas falam no telefone, no celular e alto também. Tá? Agora não tem mais graça, né? O legal era espionar, né? O legal era espionar. Eu já usei estratagemas terríveis, já botei fone de ouvido sem música, você fica com cara de paisagem, as pessoas ficam falando as maiores... Porque tem esse problema de você vai conversar com uma pessoa... você vai conversar com a pessoa veste necessariamente uma máscara para falar com você, sendo desconhecido. Se é uma pessoa mais modesta e ela atribui a você uma estatura intelectual, sei lá, ela começa a falar difícil e tal. Então, e eu luto contra isso porque eu odeio diálogo mal escrito. Eu odeio diálogo mal escrito. Gente, eu dou tapa na cadeira no cinema quando tem o famoso, né, o trombadinha bate a carteira do cara e corre, ele grita, peguem no. Como peguem no? Só se for o Pasquale, né, bicho? Porque peguem no, não rola, né? Pega ele, né? Então, saber essa dosagem da coisa, eu acho... É uma coisa automática. Como eu lido com roteiro, isso aí se agudizou, né? Se tornou uma coisa mais violenta ainda. Mas também o diálogo do roteiro não é o diálogo da literatura. Na literatura, o leitor fala aquele diálogo mentalmente ao ler. E existe... Eu não sei, é instintivo. Eu acho que é instintivo. Agora, todo mundo reconhece um diálogo mal feito. O ideal é que o diálogo soe tão natural que você tenha a sensação de que já falou todas aquelas palavras. Mas isso é para mestres como Luiz Vilela, né? Bom, João, antes da gente abrir para a plateia. Uma vez te perguntaram sobre lugares imaginários que você gostaria de frequentar, entrando dentro de uma história. Aí você citou a Caverna de Alibabá, a Terceira Margem do Rio, a Terra do Nunca, o Espelho de Alice, o Reino de Passárgada, as Veredas do Grande Sertão e o Jardim dos Caminhos que se bifurcam. Se você pudesse fazer o caminho contrário, trazer da literatura para a tua vida, fora dos livros, o que você traria? Caramba, eu não sabia que eu tinha dito tudo isso, não. Mas acho que... eu acho que a literatura sempre, né, cada um de nós, ela cria um mundo possível, um mundo de sublimação. E eu acho que há coisas tão sublimes. Eu acho que a Terceira Margem é algo que a gente precisava encontrar. Cada um de nós... o próprio Espelho de Alice, eu acho que tudo que foi dito aí, eu acho que são... E outros universos imaginários que são construídos pelos escritores, eles poderiam vazar para esse mundo de cá. Eu acho que são mundos que nos trazem uma riqueza, nos ampliam, nos alargam. E eu acho que a literatura, para mim, ela tem ela é essa maravilha pela possibilidade do plural. Eu acho que se você só tem um tipo de literatura, só tem um tipo de gênero, só tem um estilo, tudo isso é muito pobre. O que eu acho mais instigante é a possibilidade de cada um trazer, né, a sua cor nessa paleta, sabe? Eu acho que isso que é o mais impressionante. E talvez por isso se escreva
sempre construindo, né, como vocês estavam falando, o Daniel e o Marçal, cada um de nós busca construir editar uma realidade, ou editar um mundo. E todo autor é um autor que busca delinear as fronteiras desse seu microcosmos. E há aqueles que gostam de penetrar nisso e outros não. A gente, às vezes, admira um escritor, mas diz, isso não é um mundo que eu admiro demais, que me faz, me é íntimo e me toca mais que outros. E, no entanto, você reconhece aquela qualidade literária e tal. Então, eu penso que é sempre... acho que a literatura, como qualquer tipo de arte, te proporciona você fazer uma imersão em mundos novos. Porque, como dizia o próprio Fernando Pessoa, parece que, às vezes, a realidade não basta. Parece que, às vezes, a própria vida é pouca diante da grandeza daquilo que a gente sonha, ou daquilo que a gente tem esperança ou vontade de viver. Porque, justamente, eu penso que a gente tenta escrever porque a vida dói e a gente não sabe como aprender essa dor. A gente só sabe sentir. Então, é isso. Bom, obrigado. Cláudia, como é que vai ser? As perguntas vêm por escrito? Tem uma lá atrás já. 2, 3. Esse negócio de pergunta é bom na Bienal do Rio há 2 anos. Aí chegaram um monte de perguntas assim, por escrito e tal. Uma estava escrito falando, fulano, você é um babaca. Eu falei, pô, ainda bem que eu não estava no microfone. Eu dei para ele depois, eu não vou dizer quem é. Uma pergunta do Mário Viana, que é geral, na verdade. Em tempos de rede social, é possível manter o silêncio? Há uma forma para se desligar sem se isolar? Adriana, que foi o... Eu tenho um perfil no Facebook que é da minha personagem, da vendedora de fósforos. Então, é o jeito que eu encontro assim, de manter uma vida dentro dessas novas possibilidades virtuais assim, de contato, ficcionalizando também, né? Porque eu tenho uma completa noção da urgência, da necessidade disso, mas voltamos a falar de novo de uma pessoa que assim não precisa se comunicar tão exaustivamente assim como exatamente a proposta desses meios, né? Assim, a troca de mensagens, a quantidade de recursos para isso hoje. E é sempre uma troca muito interpessoal, né? Então eu não entendo bem direito isso, sabe? Eu mantenho ficcionalizando isso é um avatar, na verdade, que tem a ver com a minha personagem. Assim, eu medio mais ou menos assim opiniões que seriam dela. E opiniões que podem ser minhas, mas de outra maneira, assim, inventada mesmo. É um recurso de identidade que eu acho que é o grande barato do mundo virtual, né? É usar uma nova identidade. Uma pergunta do Paulo Flecha para o Marçal Aquino. Com quais escritores você conviveu no Jornal da Tarde e o que você aprendeu com eles? Você aprendeu algo? Bom, um timaço, imagine. Ivan Ângelo, Caio Fernando Abreu, o Fernando Portela, Marcos Ferma. Eram caras que valorizavam, sobretudo, o texto. Mas a experiência do dia a dia, do jornalismo, para mim também foi muito importante, porque fazer jornal, hoje em dia está totalmente diferente, mas naquele tempo né, cada fechamento era um infarte, né, porque era uma loucurada, ficava todo mundo muito doido. Porque ainda o Jornal da Tarde tinha uma cultura, uma péssima cultura, por sinal, que durante muitos anos ele não teve horário de fechamento. Então você chegava da reportagem e ia jantar. Depois você ia escrever, porque o jornal chegava nas bancas ao meio-dia. Ele não tinha horário. E, de repente, o jornal passa por... Eu estava lá no momento em que o jornal passa por uma transformação. E ele passa a ter horário de fechamento sério, rígido, não tem escapatória. Entra calhau no lugar, né? Entra anúncio no lugar, não tem o que fazer. E esses caras todos eram assim, putas velhíssimas.
E foi lindo trabalhar com esses caras, porque foi o seguinte, é possível fazer jornalismo com texto de qualidade, mesmo submetido a uma pressão. Essa acho que é a grande lição que ficou. Porque eu acho assim, o bom texto demanda tempo. É claro que quando você vai ler algo que você escreveu no jornal no dia seguinte, e jornal no dia seguinte deve realmente embolear peixe, você começa a enxergar, aqui eu faria isso, aqui eu faria aquilo. Não tem esse tempo. Mas com o tempo você vai ficando treinado. Então eu vi esses caras em ação. Eu vi esses caras em ação e era incrível, um aprendizado diário. Era o cara resolvendo problemas. Aqui tem um título, cabe 16 toques. Nenhum a mais, nenhum a... Nesse tempo não existia ajuste de computador. Então tem coisas assim antológicas. Eu vi o Ivan Ângelo fazer coisas antológicas. Por exemplo, Fernando Portela, que era um cara dificílimo de trabalhar, que é genioso, ele tem um grau de exigência muito alto. Agora, era o cara que enchia o seu saco porque o seu título estava ruim, ele ia lá, botava o título, e você olhava o título, parecia um clássico. Então, a convivência com os escritores e, sobretudo, aquela coisa assim de saber que aquilo que a gente estava fazendo ali era secundário, era uma maneira de ganhar vida. O que a gente gostava mesmo era de literatura. Então, as nossas melhores conversas eram sobre livros e não sobre jornalismo. Bom, para galera, na verdade, tem duas perguntas que eu vou juntar numa só. Uma é sobre o Cordilheira, perguntando como é que foi o processo de escrita, se você escreveu lá em Buenos Aires, ou você usou a viagem mais como pesquisa. E o outro é sobre Dentes Guardados, qual é o limite entre a ficção e a autobiografia nesse livro? Bom, o Cordilheira eu escrevi em São Paulo. Eu só pesquisei lá em Buenos Aires, não fiquei escrevendo, fiquei só tomando notas. Que é o que eu faço em geral, fico tomando notas até eu achar que não dá mais para nem navegar na quantidade de notas. E aí, em geral, é o momento que eu consigo começar a escrever. Mas eu escrevi ele em São Paulo. Vocês têm mais algum aspecto que eu posso falar disso? Só pergunta se eu escrevi aqui ou lá. E como é que foi o processo de criação? Mas aí você acabou de falando que você pesquisou lá e eu só posso dizer assim, que eu comecei a pensar nesse livro muito antes de ir para Buenos Aires. Tinha uma ideia que vinha desde aquela história de ter lido o Javier Marias e o próprio Bolanho, e também de querer fazer um livro com uma protagonista que fosse feminina. E, enfim, quando eu fui para Buenos Aires eu já tinha mais ou menos algumas coisas que eu queria. Eu acabei encaixando lá e a viagem acabou transformando muito também o destino da história, principalmente, acho que a segunda metade. E é isso, quando eu voltei eu escrevi. Esse livro teve uma primeira versão que foi bastante retrabalhada, durou todo um ano assim, no total. Foi o livro que eu fiz mais rápido, assim, eu realmente fiquei, ao contrário do que eu estou fazendo agora, que eu fico meses sem escrever, às vezes por motivos diversos, esse aí eu trabalhei quase incessantemente nele. Só dei uma parada entre uma versão e outra, até assimilar o fato de que eu ia ter que mexer profundamente no romance. E depois mexi, ele ficou melhor, tal. É isso, durou um ano a história. Dentes Guardados, ele é majoritariamente ficcional mesmo. Tem muito pouca coisa nesse livro que são 14 contos e acho que tem um deles que pode ser considerado biográfico, e mesmo assim com ressalvas, que é um conto sobre uma gurizada que vai acampar na beira de um rio numa cidade do interior e entra num cemitério e, enfim, resolve levar embora umas lápides, porque o coveiro está trocando umas lápides. E aí, enfim, isso aconteceu mesmo. Eu fui acampar com uns amigos meus numa cidade chamada Marques de Souza, por isso que o conto chama Marquês, a cidade chama Marquês de Sade, né? Todos os nomes estão meio trocados, com nomes bem parecidos, assim. E aí a gente ficou acampando e lendo Kafka no cemitério e bebendo, aquelas coisas, sabe, 16 a 17. E aí a gente estava no cemitério e o coveiro estava tipo, tirando coisas do cemitério e levando uma lápide. E a gente, nossa, a gente pode ficar com uma lápide dessa. E o cara, não sei, vou jogar ali e tal. E a gente viu aquilo como uma coisa legal, tipo, vou levar uma lápide para casa e tal. E aí a gente conseguiu a muito custo carregar a lápide até a rodoviária, que a gente ia embora no dia seguinte. E quando chegou, a gente deixou a lápide, pediu assim, por uma casa que tinha do lado da rodoviária, a gente pode deixar essa lápide aqui, que a gente vem buscar amanhã e tal. As pessoas, sei lá, deixa, né? Aí foi lá, dormiu mais uma noite no Rio, que a gente estava acampando. Quando voltou, no dia seguinte de manhã, para voltar para Porto Alegre, tinha a cidade inteira, eu acho, sei lá, 200, 300 pessoas estavam lá, em volta. O coveiro estava lá, o cara, a lápide ali, todo mundo esperando a gente chegar. E aí a gente percebeu que tinha feito uma besteira, na verdade, né? E tentou colocar a lápide no porta-malas do ônibus, e o motorista disse, no meu ônibus não entra isso aí. Aí a gente olhou pro cara que era o coveiro e disse, a gente tem que dar um jeito na lápide, né? Te dá um dinheiro, tu leva ela de volta, tá? O cara, tipo, não precisa me dar dinheiro, tá? Eu vou levar ela de volta. E a gente foi embora arrasado, né? Porque, enfim, a imbecilidade da coisa toda ficou muito evidente quando a gente viu que a gente tinha causado uma comoção, né? Retardado
de Porto Alegre levando embora uma lápide do cemitério. E foi uma coisa super chocante, mas a gente voltou e disse assim, nossa, o que a gente estava fazendo? Onde é que estava com a cabeça? Foi muito uma lição, assim. E esse conto narra essa história, então, com várias coisas inventadas, um monte de piadinha no meio, tal, que tem coisas que não aconteceu, mas esse fato aconteceu. E o resto, que eu me lembro, é tudo ou inspirado só em muito de longe, alguma coisa pessoal, ou inventado. Os meus contos nunca foram muito biográficos, não. Obrigado. Tem uma pergunta aqui que... O que faz um autor diante do próprio silêncio, que faz alusão à emenda da própria mesa, Sapucaí Rascosa. O que você faz diante do seu próprio silêncio? Eu só ouço o silêncio. Você tem um livro, inclusive, chamado Volume do Silêncio. Exatamente. Eu gosto muito dos não ditos. Acho que a gente se agarra muito àquilo que é expresso, né? Aquilo que de fato é dito, e esquece que tudo que não é dito é aquilo que a gente abandonou ao redor do dizer. E aquilo que ficou apagado, ficou oculto, ficou silenciado. E isso diz muito sobre nós também. Então, procurei trabalhar uma literatura que apresenta aquilo que não é dito também entre as pessoas, que muitas vezes, por incapacidade, ou às vezes até por excesso de paixão, as pessoas deixam de dizer. E eu acho que o outro aprende a ouvir também o seu silêncio. O outro aprende a te ler, se você der espaço para que ele possa fazê-lo. E eu acho que é um pouco também do que foi a pergunta que foi feita para a Adriana, né, sobre as redes e tal. Eu acho que quanto maior a tentação para te tirar de ouvir o silêncio, mais forte você deve ser. Porque a cada dia mais o escritor, assim como qualquer um de nós, tem menos tempo para se dedicar à sua própria obra. Ele é assediado, ele tem que responder e-mails, coisa que ele no passado não tinha que fazer. Ele tem que nós, por exemplo, que moramos em São Paulo, perdemos muito tempo no trânsito, horas e horas que você perde no trânsito. Então, o espaço, né, o tempo que você tem para ouvir o seu silêncio, para fazê-lo, né, fecundante, é cada vez menor. Então, é quase que uma raridade você preservar esse silêncio. Eu acho que, enquanto você está ouvindo a gritaria do outro, você deixa de ouvir a sua, e só ela pode te trazer prosperidade, pode te trazer novas histórias. Um pouco do que o Marcelo estava dizendo, quer dizer, não há um silêncio mais ruidoso do que o do escritor ou do que vários tipos de artista. Só que você precisa ter o tempo para ouvi-lo. Você precisa também se afastar para ouvir. Eu para escrever, eu fico diante do computador em silêncio total. Eu não ouço música, eu não faço nada. Eu gosto de sentir o pulso da história que vem vindo. Porque a gente percebe quando uma história vem vindo. A gente sabe, eu tenho uma história agora. E quando não tem, a gente fica um pouco inquieto, né? Que é o tema da mesa. Quer dizer, fica angustiado, buscando e tal, o tempo todo. Ela está vindo. Mas quando você tem certeza que ela chegou, aí parece que é uma atividade já de deixar fluir esse rio. Porque já está represado. Você já tem as margens dele. Para o Marçal... pensar a história que você está escrevendo em formato de filme cinematográfico ajuda ou atrapalha? Como funciona o seu método de criação? Olha, eu sou escritor. Eu sou roteirista por aquelas coisas da vida, né? Eu adoro cinema, nunca quis trabalhar com cinema. O cinema veio até mim. Eu achava que em matéria de atividade economicamente inviável bastava a literatura, mas eu acabei me metendo com o cinema, que é mais grave ainda, né, Márcio? Porque o cinema, ainda por cima, é igual suruba, né? Precisa de mais gente para fazer. A literatura você faz sozinho, não depende de ninguém. Mas ocorre comigo aquela coisa que eu digo sempre, no juízo final, eu gostaria de estar na fila dos escritores. Porque funciona assim para mim, se eu tenho qualquer ideia, eu penso assim, dá um conto, dá um romance, dá uma novela, dá qualquer coisa. Eu nunca penso dar filme. Eu só começo a pensar filmes a partir de livros quando é necessário que um diretor me procure e diga, olha, estou pensando em adaptar esse livro, seja meu ou seja de outro autor. Quer me ajudar como roteirista? Então, o meu trabalho nesse sentido é passar a pensar aquilo numa outra linguagem. Tudo que eu penso está voltado para a literatura. Houve um único caso que eu peguei um livro e disse, dá um puta filme, que é O Cheiro do Ralo. O Heitor Dália estava procurando um texto para adaptar, me pediu, falou, você que lê todo mundo. Nós tínhamos acabado de escrever o roteiro do primeiro filme dele, e ele já estava pensando no segundo filme. Eu entrei numa livraria, eu conhecia, evidentemente, a obra do Lourenço Mutarelli, o quadrinho, né? E vi aquilo, O Cheiro do Ralo, aquela edição horrorosa, né? Uma coisa assim, sabe, indigente, né? Aquilo afastava o leitor, um negócio louco aquilo. Mal editado pra cacete, só que era só texto, não tinha desenho.
tinha só umas vinhetas. Eu disse, olha só, é um romance. Eu comecei a ler em pé na livraria, a força daquilo foi me tomando de tal maneira, e eu disse, no meio do livro, eu disse, esse aqui é o filme que o Heitor está procurando para fazer. Sei que vai ser uma batalha danada, mas... E aí eu liguei para o Heitor no meio do processo. Quer dizer, eu lido com pessoas bastante instáveis, né? Porque no meio do processo eu liguei para o Heitor e disse, Heitor, é o seguinte, eu estou lendo um livro que talvez seja o livro que você queira adaptar, chama O Cheiro do Ralo, tal. Amanhã eu vou fazer o seguinte, eu termino de ler o livro, te passo, você lê para ver o que acontece. Isso era à noite. No dia seguinte eu fui almoçar com o Heitor, ele já tinha comprado o livro, já tinha lido 2 vezes, ele já tinha anotado em canetinha, dizendo aqui, vai aqui. Quer dizer, foi a única vez que eu enxerguei um livro como uma possibilidade cinematográfica. Caso contrário, eu leio livros... o visual do livro se processa dentro da minha cabeça como se processa na cabeça de qualquer leitor. Não penso assim, a quem poderia fazer o papel, jamais penso esse tipo de coisa. Todos os casos em que eu trabalhei em cima de livros, adaptando para cinema, foi a pedido de um diretor. Eu não tenho vontade de transformar nenhum livro em filme. Eu adoro os livros como eles estão. Tem mais uma pergunta para a galera. Como foi romper o primeiro silêncio? Falando sobre a experiência do seu primeiro livro, né? Como lidar com a ansiedade, as frustrações, as dúvidas de uma estreia? A minha estreia não se deu muito assim, porque o meu primeiro livro é uma antologia de contos que eu tinha publicado nos 3 anos anteriores, mais ou menos, na internet. Então ele foi resultado de um processo gradual de começar a expor os meus primeiros textos. Tal. Eu devo ter publicado uns 30 contos na internet num período de 3 ou 4 anos, que foram realmente as primeiras coisas que eu escrevi de uma maneira mais ou menos séria. E chegou um momento, já era 2000 por aí, que eu vi que eu tinha pelo menos uns 15 contos que talvez me justificariam a arrogância de propor publicar um livro de alguma forma para alguém. E aí eu separei no fim 14 e acabei fazendo independente, tal. Então o silêncio, né, essa ruptura do silêncio não se deu com o livro. Eu acho que ela aconteceu gradualmente por meio de publicações na internet, coisa assim. Então eu já entrei meio aclimatado, assim. E tinha coisa simbólica de ter um livro impresso, que eu sempre tinha um pouco essa coisa do fetiche do livro, enfim. Pois eu acho que realmente é importante e é diferente. Muda a angústia, a expectativa? Eu acho que muda. Eu acho que o texto em livro tem outra autoridade, assim. Eu sou meio antiquado, talvez, em relação a isso, mas eu acho que é um fato, né? Eu sou um cara que usa a internet desde que ela existe para fazer tudo. Mas eu realmente acho que o livro ele é o formato ainda por excelência, assim. Então eu tinha um pouco essa coisa de querer ter o livro, né? Mas não foi uma experiência de primeira ruptura de silêncio e de me expor, né? Foi só uma coisa de fazer essa transição para um outro nível enfim, para um meio né, de publicação que eu julgava ser mais elevado de alguma forma. E eu acho que eu comecei a me sentir à vontade, me vendo e me chamando de escritor no momento que eu tinha um livro feito. Então, para mim, foi mais nesse sentido que foi importante. Mas me expor como autor foi acontecendo aos poucos pela internet. Eu acho que é o caso de muitos autores novos, assim, da minha geração para cá, né? Um pessoal que não fica lá escrevendo anos até conseguir um dia seu primeiro livro e tal, ou de vez em quando publicando um texto numa revista ou num caderno cultural, né? Eu acho que o pessoal está acostumado a se expor e hoje em dia se expõe a própria vida, né, em redes sociais e coisa assim, de uma forma que é uma experiência um tanto análoga com a coisa de se expor literariamente, eu acho, né? Não é a mesma coisa, mas é uma exposição também. E as pessoas hoje estão trabalhando narrativas de suas próprias vidas em redes sociais. O pessoal que está nascendo agora desde que nasce, né? Ou desde muito pequeno. Então, eu acho que para essa geração é um pouco diferente. Assim, a publicação do primeiro livro já não é mais a ruptura de um silêncio. Ela é simplesmente alcançar uma coisa meio simbólica, né? De se estabelecer como autor. O livro tem uma autoridade para isso ainda, eu acho. Né? O livro eletrônico talvez desregule um pouco mais isso, mas eu ainda acho que o livro em papel por um bom tempo resiste com esse status e tal. E eu pelo menos gosto disso. Bom, eu vou fazer mais uma final, então. Vocês, rapidinho, por favor, porque a gente está em cima. Com relação ao contato com outros autores, né? Esse contato feito fora dos livros, fora do momento que você está escrevendo. O quão isso ajuda a literatura, se isso acontece... porque esse é um momento da vida do escritor, fora do livro, mas que tem a ver com a literatura, tem um vínculo evidente, quer dizer, existe essa troca de mostra o teu que eu mostro o meu, existe o bate-papo no bar, não sobre literatura, existe o encontro fora desse tema também, começando pela Adriana. Eu gosto de escritor, eu sou casada com um escritor.
Então, a nossa casa é assim, é sempre uma disputa por atenção de um original. Alguém tem que estar socorrendo o outro num momento muito importante. No meio da noite, ataques de insegurança. E o texto é, de fato, um componente importante assim na dramaturgia cotidiana assim do casal, né? E maior parte dos meus amigos, talvez todos, eles têm uma relação com a escrita, seja através de roteiros, né, que é um ganha-pão de muita gente e, às vezes, se torna uma atividade principal mesmo de alguns autores. E meus amigos mais próximos escrevem e eu acho que assim eu me interesso por gente assim, sabe, que gente que gosta de falar de livros então não consigo, assim é quase como falar da minha intimidade, assim o lado de fora que é para mim um pouco estranho, sabe? Como é que alguém pode não viver num universo em que isso é a coisa mais importante, sabe? Olha, eu acho que a convivência, né, com aqueles que também trilham, né, o caminho parecido com o da gente é sempre instigante, sempre dadivosa e esclarecedora. A gente sempre aprende com o outro, ouvir o outro. Muitas vezes, alguns escritores que a gente passa a ter confiança leem os textos da gente, nos ajudam a que a gente entenda, né, o nosso processo. Eu atuei muitos anos como redator de agência de propaganda e também ainda atuo como professor universitário. São áreas em que, por exemplo, os acadêmicos só falam da academia e os publicitários só falam de publicidade. E com os escritores, você fala da vida. Como o Marçal falou, você fala do cafezinho, você quer ouvir o outro. A gente não se fala só de literatura quando você está com outros escritores. E é como se você estivesse entre seus iguais, né? Pessoas que também elas se entendem, elas se muitas vezes sem dizer, né? Muitas vezes nesse seu silêncio elas estão buscando também a sua forma de se expressar. E como a gente fica a maior parte do tempo na solidão, a gente está escrevendo sozinho, a gente está às vezes publicando um livro, ninguém diz nada sobre o livro, ou faz muitas críticas, ou faz muitos elogios, ou o tempo todo a gente está sem ninguém. E quando você encontra escritores que você passa a também ter um afeto, ter uma proximidade, passa a gostar, que se tornam seus amigos, eu sinto que acaba sendo uma oportunidade de você apreender outros conteúdos da vida que talvez não fosse possível em outras profissões. Eu acho que cada um de nós está num seu processo de sublimação e é como se conseguisse entender melhor o outro também. Então, acho saudável. Como a gente estava falando, não sou muito das rodas literárias, mas acho que a gente precisa, e é tão bom você ter proximidade do outro, ouvir também como que ele os aspectos do processo criativo dele, as inquietações que ele tem, as dificuldades que a gente tem, por vezes, de publicar, de ser lido, de receber uma crítica, enfim, é aquela troca, né, possível que muitas vezes acaba não acontecendo. Porque você não tem... Eu vim do interior de São Paulo, por exemplo, não conhecia escritores. Não sabia onde publicar, onde ser lido, e onde romper esse silêncio, né? E depois você vai tendo contato com outros escritores e acho que é um grande aprendizado também. Marcelo. Bom, é isso aí. Eu tenho um monte de amigo escritor. 90% das pessoas que eu conheço têm algum tipo de relação com literatura. São as pessoas que eu considero interessantes. Pessoa que não lê não tem a maior preguiça de conversar com pessoas. Não tem nada a dizer para mim. E é curioso, porque eu converso muito com escritores e raramente a gente fala de literatura. Raramente a gente fala de literatura. O máximo que eu consigo, assim, eu tenho um grupo de escritores em quem eu confio muito, a ponto de, quando eu termino um livro, eu entrego os originais para eles lerem. Em geral, eu acato as observações, que são muito preciosas e tornam o livro melhor do que ele seria se não tivesse acontecido esse processo. Além do que, é aquela coisa, você também está próximo, é o reino das afinidades, né? Você está próximo de pessoas que acreditam na mesma coisa que você. É meio reconfortante até, né? Ter um Deus assim, todo mundo acredita naquele Deus, é lindo.
galera? Eu também, naturalmente, uma boa parte das pessoas que eu conheço e que são mais próximas são do meio literário. Não só escritores, mas editores, enfim, críticos, jornalistas e leitores, às vezes, né, também. Agora... Mas eu acho que também eu tenho bastante amigos que não tem nada a ver com isso, assim, e eu gosto de pessoas que não leem também, assim, eu acho interessantes as pessoas que não leem nada e acho interessantes até as que desprezam a literatura, porque tem várias, né? Mas eu acho interessante porque assim, eu quero saber no que a pessoa se interessa e né, de que ponto de vista ela parte de uma posição assim, de não gostar mesmo, porque eu tenho amigos inteligentes que eu respeito que leram um livro ou outro, mas eles dizem, cara, eu não gosto, não tenho saco, eu prefiro outras coisas. E isso acho que ajuda a lembrar um pouco que eu não gosto de ter uma visão muito idealizada assim da literatura. Eu acho que a literatura ela é tão importante quanto a necessidade que as pessoas têm dela para interpretar a vida, para lidar com a vida, sabe? E isso é uma coisa que não é um valor absoluto, não vale para todo mundo e certamente oscila ao sabor das mudanças culturais. E eu acho que é perigoso eu achar que eu estou trabalhando numa atividade que, a princípio, é superior de algum modo, que há uma demanda aí por livros que não foram escritos de minha parte e de outros, né? Eu acho que isso gera uma arrogância essencial que, para mim, ela é contraprodutiva. Eu gosto de estar desconfiando sempre do valor, sabe? Quer dizer, as pessoas querem saber o que eu tenho para dizer, mesmo. Eu sei que eu quero dizer, eu sei que eu preciso dizer, mas né, eu não tenho que realmente tentar tornar isso interessante, quer dizer, não tem uma plateia ali para ler os livros meus e de ninguém, né? E eu acho que pessoas que não gostam de literatura, às vezes, me põem um pouco no chão também de que isso que eu faço, enfim, é uma coisa entre tantas que tem valor também, e não sei. Então, eu tenho vários amigos que não gostam e acho essas pessoas também interessantes, por um lado. Mas, enfim, a maioria dos meus amigos acabam sendo escritores, porque... E eu não consigo falar sobre o que eu estou escrevendo também, isso é engraçado, né? Eu acho que mesmo meus amigos que escrevem também, que também só pensam nisso como eu o tempo todo, eu nunca consigo compartilhar muito o meu próprio trabalho, né, antes de estar pronto. Então, para mim, desse ponto de vista, não faz muita diferença ter amigos escritores ou não, assim, porque eu não comento o que eu estou escrevendo com eles, nem com as pessoas que eventualmente não leiam ou não gostem de literatura. Então, essa coisa do momento da criação mesmo, para mim, ela é solitária e silenciosa, independente de eu estar rodeado de autores ou não, né? Eu falo de outros autores, com meus amigos autores, mas assim, do meu próprio trabalho eu acho muito difícil. Assim, a pergunta para mim mais difícil que existe é justamente sobre o que é o teu livro, ou sobre o que tu está escrevendo, né? Eu acho bastante complicado, porque a resposta parece que é só o livro, eu não conseguiria dar outra, né? Então eu acabo dando respostas que distorcem um pouco o que é a ideia interior assim que eu tenho do que eu estou escrevendo. Então é uma coisa que eu acabo evitando bastante, porque ela me dá uma certa ansiedade. Bom, gente, queria agradecer a Adriana, ao Carrascosa, à galera e ao Marçal e a presença de vocês e convocar todo mundo para a próxima mesa, daqui a pouquinho. Obrigado.